Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame para você que quer saber tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Tony Volpon. Ele atualmente é partner da CF Inovação, mas também tem um longo currículo, inclusive uma passagem como diretor do Banco Central. Tudo bom, Tony? Tudo bem? Prazer. Obrigado. Eu queria começar, na verdade, para você falar um pouquinho sobre esse currículo, acho que até para o pessoal entender um pouquinho do nosso convidado, né? Quais lugares você passou e como que você caiu em cripto, né? Então, eu tenho uma carreira de quase 20, já chegando quase a 30 anos de mercado financeiro, né? Comecei nos anos 90 como operador de Brady Bonds. Legal. Né? Que foi a primeira classe de ativos, né, internacional, né? Que você tinha representando a dívida externa dos anos 80, né? Foi reestruturada naquele momento e lançado como títulos, mas foi meio que a porta de entrada do mercado financeiro brasileiro para o mercado financeiro, né, internacional. Né? Isso foi lá no Banco de Boston, né, no meio dos anos 90, aí passei por outros bancos, Safra, aí também trabalhei... aí eu fui trabalhar como também operador de ativos locais, de juros e câmbio, cupom cambial, com Bank of America, né? E com eles eu trabalhei em Chicago, São Paulo e Londres, né? Em diferentes mesas de operação. Aí eu voltei para o Brasil e fiz meio que uma mudança de carreira e entrei na área de research, né? Como economista, estrategista. Trabalhei numa corretora local e acabei... aí, a partir disso, fui trabalhar em Nova York, no Nomura Securities, em Nova York. Eu ia trabalhar na Lehman no Brasil. A Lehman chegou antes da Lehman quebrar, né, na crise de 2008. Chegaram a montar um banco no Brasil. Eu ia trabalhar nesse banco, ia ser parte da mesa de operações do banco, mas a Lehman quebrou. Teve um então, pequeno imprevisto, né? Só que o pessoal que estava envolvido com aquele projeto, parte deles estavam trabalhando lá fora. A Nomura comprou as operações da Lehman em Londres, onde estava sediado a área de Foreign Exchange. Eles montaram uma mesa para a América Latina em Nova York e eu fui trabalhar para lá. Assim que eu acabei indo trabalhar no Nomura. Eu fiquei 6 anos lá, cheguei ao posto de Managing Director e era chefe da área de pesquisas que englobava tanto economia como estratégia para a América Latina como um todo. Né? Basicamente, todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, que a gente cobria em Nova York. E em função disso, e eu fazia Brasil pessoalmente, né? Tinha outras pessoas que trabalhavam para mim fazendo outros países. Eu acabei conhecendo muito bem o Banco Central brasileiro. A gente operava pesadíssimo câmbio e juros aqui no Brasil. Então, obviamente, estar próximo do BC em termos de entender o que eles estavam fazendo era importante. Então, eu ia para Brasília o tempo inteiro. E em função de ter desenvolvido esse relacionamento, né, eles me convidaram para ser, na época, Alexandre Tombini, que foi na passagem para o segundo mandato da Dilma, quando eles trouxeram o Joaquim Levy, que foi uma tentativa fracassada, né? Acabou fracassando, mas era uma tentativa da Dilma consertar, né, os próprios desequilíbrios que ela mesma ajudou a criar, né, durante o seu primeiro mandato. Né? Então, eu entrei no BC, Joaquim foi para a Fazenda. E aí, né, não vamos gastar tempo discutindo isso. Acho que a gente já sabe o fim da história, né? Mas foi de fato no BC que eu primeiro, né, teve ouvi de uma coisa chamada cripto, tá? Então não são aqueles caras que entenderam o que estava acontecendo em 2009 e 2010. Eu só fui ver aquilo mesmo em 2015. E, de fato, eu fiz um primeiro grupinho informal dentro do Banco Central, que eu acho que foi o primeiro, tá? Para começar a estudar cripto, né, como fenômeno. Naquela época, a cripto era basicamente Bitcoin. Né? Não tinha as outras moedas e tokens que ocorreram depois. Aí tive interesse nisso. Quando eu saí do BC, eu fui trabalhar no BS, como economista-chefe aqui no Brasil. Né? E minha esposa, que é americana, né? Ela se envolveu em cripto aqui no Brasil, começou, né, a trabalhar com alguns fundos que estavam ganhando cripto. Então, isso começou a entrar um pouquinho mais, vamos dizer, assunto de família. Na mesa de jantar, Na mesa de jantar, né? Então, aí eu acabei tendo muito mais interesse, né? Vindo o que estava acontecendo com a indústria como um todo, né? Durante aquele período. E, de fato, hoje ela toca essa área na T. Rowe Price, né? Que é uma das maiores gestoras
dos Estados Unidos, tem 1 trilhão e alguma coisa sob gestão. Né? E, de fato, né, como você vê nos Estados Unidos, que eu acho bastante interessante, são exatamente as gestoras, as asset managers, né? Liderados pela BlackRock, mas não só a BlackRock, a gente vê Fidelity, a própria T. Rowe Price, meio que liderando, né, essa entrada do TradFi, né, em ativos digitais. Né? Eles não falam cripto tanto. E uma coisa que parecia impensável alguns anos atrás. Né? Isso, de fato, tem o porquê isso. Né? Primeiro, porque nos Estados Unidos a regulação ou a atitude do regulador, mais do que regulação, porque, na verdade, o Congresso não consegue passar a regulação em função da atitude beligerante e negativa que o Partido Democrata tem com o asset class como um todo. Então, você não tem regulação. Né? Os republicanos têm tentado, né? Tem várias propostas de lei rolando lá dentro, mas nenhuma delas foi, obviamente, né? Elas até são aprovadas a nível do Congresso, mas chega no Senado não acontece nada. Né? Então, o Gary Gensler, obviamente, tem tido uma atitude extremamente negativa contra o setor como um todo, e isso impede que os bancos, especialmente, que têm, né, um oversight regulatório muito mais, né, forte e completo do que os asset managers têm. Né? Então, eles não podem nem tocar, nem pensar em tocar qualquer coisa que tenha a ver com isso. Os asset managers têm menos oversight, mais liberdade. Obviamente, eles fazem isso, eles fazem tudo, né, dentro da regulação e da lei, mas não são, né, não tem aquele oversight direto que a SEC tem, por exemplo, sobre os bancos de investimento e os bancos comerciais. Então, eles têm tido um pouquinho mais de liberdade de fazer algumas iniciativas, por exemplo, de tokenização, né, que você está começando a ver agora. Sim. E o interesse deles também por isso, não, obviamente, né, o caso dos ETFs que foram aprovados recentemente, né, de ter um produto que vai ter uma alta demanda, que gera receita, como foi de fato um enorme sucesso, né, que o ETF de Bitcoin teve desde o seu lançamento, mas também, e aí, né, isso vem um pouquinho da minha esposa, mas o fato que eles estão olhando que a utilização de blockchain e tokenização pode representar uma forte queda de custos, tá? Em termos de processo, liquidação, né? De várias operações que hoje são, né, tratadas em outras bases tecnológicas, tá? E que tem atraso, tem mais erro. Então, eles estão vendo essas tecnologias realmente como um avanço de corte de custo interno. Né? Então, isso, obviamente, é extremamente importante para a indústria como um todo. Claro. Eu queria te perguntar também, na CF, né, inovação, vocês trabalham exatamente com essa área de tokenização, né? Não exatamente do mercado financeiro, mas com tokenização. O que fez você brilhar o olho, vamos dizer assim, para esse mundo da tokenização, né? O que te chama a atenção? Vou só falar um pouquinho do projeto com Claro. o qual estou envolvido, né? CF Inovação é uma empresa sediada em Brasília, e ela, antes de eu entrar como sócio, ela ganhou uma chamada pública do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a COFES. Então, a COFES é a instância, a autarquia federal que regula o setor. Né? Ela, né, a nível estadual, são as creches, que as pessoas conhecem melhor, né? Mas você tem uma federal. E ela, por vários motivos, inclusive já vendo o fato que haveria uma tendência a chegar na digitalização e tokenização, e ela decidiu fazer uma chamada pública para uma empresa, né, montar, né, ou criar, né, o que seria uma plataforma digital de registro de contratos. Meio né? que se antecipar esse movimento, né, que estava rolando. Sim. Tinha outras questões regulatórias também. Tá? Então, por exemplo, existe uma regulação, e algumas regulações que vêm até dos anos 70, né? Apesar que essa lei está sendo reformulada, a gente deve ter uma nova lei sendo apresentada no Congresso, eventualmente, né, aprovada no Congresso neste ano, início do ano que vem. Mas você tem toda uma regulação sobre como deveria ser o rito contratual de qualquer tipo de negócio imobiliário, seja uma locação, compra e venda, etc., que não é normalmente seguido pelos corretores. E não havia uma maneira específica de você fiscalizar essa questão, mas também dar aos corretores algum tipo de plataforma ou capacidade de fato, seguir aquela regulação. Né? Então, de fato, como a gente vê muitas vezes no Brasil, outros países, né? Você cria uma regulação e você não dá ao setor privado, né? Que nesse caso
né, que são os corretores de imóveis, a capacidade de seguir corretamente e de uma maneira, vamos dizer, viável para os seus negócios aquela regulação. Então, a ideia era criar essa plataforma. Então, ela nasce, né, com a intuição de ser um lugar onde os corretores de imóveis podem fazer, né, os registros contratuais dos seus negócios. Tá? Essa plataforma, mas quando a gente, né, e a maneira que funciona essas chamadas públicas, né, a empresa faz os investimentos para criar a plataforma, mas ela pode explorar essa plataforma comercialmente, então é uma concessão pública, obviamente, né, toda exploração comercial tem que ter o acordo do regulador, né, claro. faz o que você quiser, né, mas é aí que você recupera seu investimento, e nesse caso nós temos uma concessão que dura 10 anos, renováveis por mais 10 anos, então efetivamente uma concessão de 20 anos. Tá? E quando a gente viu esse projeto, quando eu entrei nesse projeto, e a gente começou a desenvolver essa plataforma faz quase 2 anos, a gente via isso não só, primeiro, obviamente, atendendo essas necessidades de ter um lugar para os corretores de imóveis fazer o registro dos seus contratos, né? Como, vamos dizer, uma funcionalidade básica e necessária. Mas a gente pensou, bom, já que o direito econômico, né, que as pessoas têm sobre um determinado negócio, né, seja posse daquele negócio, ou seja, o direito de receber o fluxo de caixa daquele negócio, ele tem que ter uma base contratual segura. A gente viu aquilo como o primeiro processo, o primeiro passo de você criar eventualmente um mercado tokenizado, né, no setor imobiliário. Então a gente pensou o seguinte, né, até a maneira de qual a gente estruturou em termos da tecnologia foi pensando nessa questão. Né? O que a gente vê nessa questão de tokenização, tanto no Brasil, fora do Brasil, né, é o fato, o que é o token? Né? O token é uma representação digital de algum direito econômico. Representa alguma coisa, né? Esse token ele vive em algum blockchain, né? Então, ele pode ser, obviamente, negociado nessas blockchains, trocar de mão, etc. e tal. Aí, obviamente, com DeFi, você pode fazer várias coisas com esses tokens. Mas eles representam algum direito econômico. Né? Então, a gente vai sair daquela coisa do DeFi original, DeFi Summer, onde você tinha tokens que representavam tokens, né? E não tinha muita ligação com o mundo real, entre aspas. Agora, não. Né? Se a gente quer realmente ter tokenização e uso de blockchain dessa maneira como alguma coisa que realmente muda a economia de verdade, a gente tem que responder a seguinte pergunta, né? Como que a gente vai fazer a ligação entre esses tokens e os direitos econômicos que eles representam, de alguma maneira de, primeiro, né, atender todas as necessidades regulatórias e legais, que a gente não pode ficar vivendo no mundo ilegal. Claro. Correto? Né? E segunda coisa, né? Garantir a pessoa que está investindo seu dinheiro naquele token, né, que tem de fato a ligação com alguma coisa real, né? Que você não tem fraudes. Não está comprando vazio, né? Está comprando alguma coisa que na verdade não está lá. Então, quando a gente pensou nisso, a gente pensou, bom, se essa plataforma, eu vou dar aqui o endereço da plataforma, que ela já existe, tá? As pessoas podem entrar e já olhar nessa plataforma. A gente ainda não desenvolveu os módulos de tokenização, mas para registro de contrato, certamente para você que é corretor de imóveis, você já deveria estar utilizando a plataforma, né? Chama sgr.cofesse.gov.br, né? Então, é uma plataforma .gov.br, né? De novo, que é da Cofesse, e a gente, como empresa CF Inovação, a gente opera e desenvolve as capacidades lá dentro. Então, ela é uma plataforma de negócios imobiliários, tá? Mas na medida que a gente quer agora passar dessa questão do registro de contrato para oferecer, por exemplo, uma plataforma onde as empresas podem fazer lançamento de novos negócios dentro da plataforma, acessando uma base potencial de venda, dado que todos os 400 mil e mais corretores de imóveis ativos no Brasil, a nível federal, acessam o SGR. Né? Então, o que a gente quer criar? Capacidade de incorporadoras, por exemplo, fazerem novos lançamentos anunciadas dentro do sistema, né? Tendo agora, né, a capacidade de vender esses novos lançamentos por uma base nacional, acessando todos os corretores de imóveis que estão dentro do sistema, e a maneira pelo qual esses, né, na nossa visão pelo menos, esses novos lançamentos serão de fato negociados, vendidos e comprados será via tokens. Tá? E acho que faz muito parte um argumento, né, por trás da tokenização, de dar um maior acesso, né, para investidores, para compradores, para esses ativos, né? Acho que casa muito bem. E a gente vê, de fato, o corretor de imóvel, né, e aí pensando de novo SGR
não como uma coisa burocrática, que eu tenho que registrar contratos lá, eu tenho que pagar para registrar contratos, né? Mas ver isso como parte de um processo onde você também tem oportunidade de negócio sendo desenvolvida dentro do sistema e onde, de novo, a oferta de novos negócios entrará no sistema em base de tokenização. O corretor de imóveis, eu estou falando um pouquinho com a nossa visão que a gente está desenvolvendo, né, no desenvolvimento da plataforma, tá? Mas como que a gente pensa? O corretor de imóveis, ele vira um agente de venda. Então, uma coisa que a gente vai fazer é criar também todo um carve-out regulatório, tá? Junto com a COFES, CVM e Banco Central, de tal maneira que o corretor de imóveis, devidamente qualificado, ele vai ter que ter uma qualificação, como você tem no mercado financeiro tradicional. Ele pode ser um gerente de vendas, tá? Ele pode oferecer aos seus clientes. A gente sabe que muitos corretores de imóveis não só comercializam imóveis, mas também gerenciam os imóveis dos seus clientes, né? E outros negócios imobiliários. Então, ele pode oferecer esses tokens para os seus clientes e ter acesso, né, como um corretor no mercado financeiro tem acesso a o que seria as carteiras digitais, os digital wallets dos seus clientes, onde eles podem comprar e vender e negociar esses tokens, né? E aí, tendo toda a capacidade, né, toda a segurança, de novo, que aquele token, apesar que ele talvez esteja sendo negociado num blockchain que não seja o SGR, o SGR é montado em blockchain, tá? Mas não necessariamente que o token estará habitando no blockchain, mas você terá a capacidade de uma interoperabilidade, onde no SGR está o direito contratual, devidamente regulado e fiscalizado pela COFES, Banco Central. Os fiscais têm capacidade de entrar dentro do blockchain e ver que tudo lá é legítimo, né? Que não tem fraude. Que, inclusive, fica muito mais fácil para o próprio fiscalizador, exatamente, né, fazer isso. E, de novo, a gente sabe de todas as vantagens do blockchain, que você não pode mudar o que foi colocado lá, etc. e tal. Para mim, fortalece essa função fiscalizatória, de tal maneira, se você está comprando agora, e de novo, não tem que ser dentro do SGR, e aí que a gente acredita que o SGR tem que ser uma plataforma aberta para diferentes, né, agentes de tokenização que tenham interesse em fazer tokenização e apresentar soluções de tokenização para o mercado imobiliário, tá? Eles têm interoperabilidade com a SGR e podem representar aquele token que eles estão negociando, vendendo, seja numa questão no mercado primário, seja no mercado secundário, e dizer, olha, esse token aqui, tá? Ele tem essa ligação com esse direito econômico e está devidamente registrado no SGR, que é uma plataforma do regulador, né? De novo, é uma plataforma.gov.br. Né? Então, o comprador do token, ele vai ter uma segurança que hoje, obviamente, ele não tem, né? Muitas soluções de tokenização que eu tenho visto, pelo menos, você tem que pegar os contratos e botar num trust e aí confiar que o trust tenha, de fato, os documentos, etc. e tal, os contratos, que tá tudo legal, que pode até ser uma das soluções viáveis para essa questão de tokenização. Mas, obviamente, você não tem o mesmo nível de segurança quando você tem uma plataforma que está sendo, né, devidamente fiscalizada. Nesse caso, pelo sistema carimbo, né, do regulador. Exatamente, porque você tem, sei lá, tem 2.000 fiscais olhando para isso a nível nacional, ou mais, não lembro exatamente o número, né? Mas também, né, mas também que é alguma coisa que também vive em blockchain. Né? Então, outro problema dessas soluções, você tem coisas off-chain e on-chain. Sim. Né? Então, o token está on-chain, mas o lastro econômico está off-chain. Não tem uma ligação direta. Aqui não. Né? Aqui, em tese, né, quem compra o token pode, de fato, ir checar os documentos que representam aquele token, aquele direito, aquele direito econômico. Então, a gente vê a possibilidade, por exemplo, securitização de aluguel. Né? Então, uma coisa hoje que até existe, tem algumas pessoas trabalhando com isso, mas, obviamente, muito incipiente. A gente acha que o SGR pode dar um grande pulo nesse mercado. Então, você alugou seu apartamento, fez um contrato de 2 anos, e você gostaria de antecipar essa receita. Né? Então, vou dar um use case concreto. Então, você vai para o seu corretor, né? De novo, nesse futuro onde isso tudo esteja, de fato, operacional, o seu corretor consegue pegar aquele contrato, né? Colocar aquele contrato no mercado onde alguém vai fazer um desconto daquele fluxo futuro. Obviamente, você tem que aplicar uma taxa de desconto, tá certo? Mas alguém faria um financiamento desse contrato,
né, avançaria esse dinheiro para o locador, e aí o que acontece? Os boletos do pagamento de aluguel, que podem ser feitos no SGR, tá, eles iam ser direcionados já diretamente para quem concedeu o financiamento. Né, como é feito, por exemplo, no consignado. Sim. Tá? Sim. Então não é que o aluguel é pago, né, para o locador, que agora vai ter que pagar a fintech financeira, o banco que fez. Já vai direto. Já vai direto tudo lá dentro. Legal. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, que hoje é muito difícil, se não impossível de fazer. Aí tem várias coisas, né? Financiamento digital, então, mesma coisa, né? Alguém quer comprar um apartamento, já pode lançar, né, uma oferta para vários bancos que recebem os dados digitalmente dentro da plataforma. Sim. E aí, dentro até dessa ideia do Open Finance, né, você pode ter vários bancos bidando por aquele negócio, trazendo ao consumidor, né, quem está tomando aquele investimento, a melhor taxa possível. Acho que é algo que encaixa muito bem naquilo que o Banco Central tem falado, do app de tudo, né? Essa coisa de você ter esse ambiente. Mas, de novo, né? ligado para o mercado imobiliário, né? Aham. É que a gente acha que tem que ter uma regulação específica, diferentemente do mobiliário, que aí, obviamente, é CVM, por isso que a COFES vai montar essa regulação. E um pouquinho, e de novo, como eu disse, quando a gente montou esse projeto, a gente ficou muito debatendo, por exemplo, coloca tudo numa rede permissionada ou não? Ou não permissionada? Né? Então a gente pensou talvez em construir em Polygon, um Avalanche, a gente até chegou a conversar com eles. E o que a gente percebeu é o seguinte, é realmente fazer, de novo, uma estrutura mista que eu acho que espega um pouquinho o que o Banco Central está fazendo com o Drex. Tá? Então, de novo, os contratos, o lastro econômico, ele tem que viver numa rede permissionada, tá? Onde você, obviamente, neste caso, tá? Quem vai acessar essa rede serão ou os corretores de imóveis, ou, por exemplo, as incorporadoras que querem fazer lançamentos dentro da plataforma do SGR, ou os bancos, instituições financeiras fintechs que querem dar financiamento, quer dizer, quem quer prover produtos tem a permissão para entrar, mas não é todo mundo que entra, tá? Então ele não tem essa qualidade, e ele tem que ser assim também, de novo, pela questão regulatória, né? O regulador tem que ter uma visão de Deus sobre tudo que está rolando naquela rede. Tá? Isso, obviamente, você tem algumas soluções hoje dentro do mercado, por exemplo, né? Na Avalanche você pode construir subnets, onde você pode regular quem entra. Né? Então, a gente tem alguma olhada nessas coisas, mas a gente decidiu que... A gente até poderia ter feito dessa maneira, mas a gente decidiu montar numa estrutura Kaleido, que é um pouquinho feito o que o BC está fazendo também, e dizer o seguinte, olha, então, de novo, está aqui, né, isso é uma rede permissionada, mas é uma rede, é em blockchain, então tem todas as suas vantagens, tá certo? Vamos regular, né, o que pode ser feito dentro dela, mas nessa regulação vamos dar confiança, né, a quem está comprando. Mas o token não tem que viver dentro dela. O token tem que operar, ter uma ligação com aquele direito econômico. Mas só quem quiser montar uma solução de tokenização numa rede não permissionada que seja, desde que ele conversa. Se você quer usar, de novo, se você quer usar o carve-out regulatório que será construído para você poder operar dentro desse ambiente e ter a segurança jurídica e regulatória, aí ele tem que ter essa interoperabilidade. Se você não quer fazer outra coisa, faça outra coisa. Obviamente ninguém vai te forçar você a fazer isso. Né? Mas a gente acha que fazendo isso e dado, vai ser um custo de operação extremamente baixo. Que é a coisa que mais brilha os olhos, né? Quando a gente fala de então, por exemplo, para você hoje, o corretor de imóveis hoje, a gente vende pacotes hoje para fazer registro de contratos. Né? A gente vende pacote por R$30, R$50. Que te dá N registros de contratos. Para quem é corretor de imóvel, por favor, entre, se você já não entrou, e veja os diferentes pacotes que a gente vende. Então, assim, uma solução de você estar criando um lastro seguro e fiscalizado, né, de direito econômico, preço extremamente baixo. De novo, num ambiente regulado e fiscalizado. Então, você não está no faroeste do mercado de alguma maneira, entendeu? E a partir desse registro é que você aí monta. Fora disso, se você quiser. Talvez a gente monte alguma solução de tokenização dentro do SGR. Talvez a gente chegue a fazer isso. Mas não é necessário. Aí a gente convida o mercado, basicamente dizer, olha, está aqui os diferentes oportunidades de negócio, temos um carve-out regulatório, então, olha, é assim que são as regras,
temos uma força de distribuição que será o corretor de imóvel devidamente qualificado. Então, não vai ser todo corretor de imóvel, ele vai ter que ter uma qualificação específica para, de certa forma, ser um agente de distribuição de tokens. Né? Então, imagino que uma fração pequena, mas relevante dos corretores de imóveis querem participar disso. E outra coisa, eu acho que um ponto super importante, o caso brasileiro específico. A gente sabe que as fontes de financiamento do mercado imobiliário, a gente enfrenta um déficit habitacional gigante, estão se secando. Né? Poupança, FGTS, a gente sabe que tudo isso está se secando. Então, a gente vê isso também como uma maneira de você movimentar, né, a poupança que pode ser direcionada para essas oportunidades numa estrutura de mercado mais barata, porque acho que as soluções de mercado de capitais que temos hoje, eu acho que elas são caras e elas têm, como a gente fala em inglês, agency problems, né? Problemas de agência, né? Então, a gente vê vários fundos tendo problemas porque o gestor não entende muito bem do mercado imobiliário. Uma coisa que eu ouço muito conversando com pessoas do mercado imobiliário, né, que faz de fato esses lançamentos, essas incorporadoras, eles falam o seguinte: o pessoal que está fazendo esses fundos não entende do mercado. Então, qualquer probleminha que acontece, eles meio que panicam. Né? E o pessoal do mercado financeiro também, às vezes, entra em pânico rápido. Né? Então, o setor está tendo vários problemas hoje. Né? Várias incorporadoras estão tendo problemas financeiros em termos de entrega de projetos, né? Porque qualquer coisinha, o fundo não quer entregar os recursos necessários para completar. Então, isso também, de uma maneira, vai oferecer... né? Obviamente, temos muito trabalho na nossa frente, mas na nossa visão vai fornecer uma forma diferente, tá? E alternativa para financiar o mercado imobiliário como um todo. Que até com ramificações internacionais. Então, por exemplo, a gente está vendo a possibilidade... Então, obviamente, a CF Inovação como empresa vai querer participar desse processo de tokenização. Então, a gente vai querer ter, né, provavelmente em parceria, e a gente está falando com vários players do mercado nesse momento. Né? Não posso falar nada. Claro. Mas eu acho que em breve vamos poder. Aí eu volto de repente. A gente conversa mais. Com mas certeza. assim, a gente vai. Estamos pensando já nessa questão de tokenização e a gente não vê nenhum problema, por exemplo, em trazer isso para fora do Brasil. Então, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, né, como eu mencionei. Dou aula em Georgetown. Isso não é só... Não tem como errar, né? De fato, sou professor da Georgetown, dou aula na escola de diplomacia, aula de economia, fora essas outras atividades. Então, por exemplo, você tem uma enorme diáspora brasileira nos Estados Unidos hoje. Acho que você tem 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos, né, concentrados em diferentes comunidades. Tem uma até perto onde eu moro, em Maryland. Tem uma lá, né? Obviamente, eu acho que Boston. A mais famosa é a de Miami, né? Mas tem de outras, Miami, né? Boston Mais tem pra uma cima, muito grande. Massachusetts tem uma grande. Tem uma relevante perto onde eu moro. Eles dominam um bairro lá, churrascaria e tal. Que legal. Várias lojas brasileiras. Mas assim, brasileiros estão lá fora, obviamente, com fortes ligações com o seu país. Então, uma coisa que a gente está pensando, eles podem ser uma fonte de investimento, né? Então, na medida que a gente vai montar uma plataforma de tokenização, essa plataforma de tokens, ela é internacionalizada. Nada impede... Porque a própria tecnologia já surgiu na internacional. Nada impede que eu não esteja distribuindo esses tokens só para o mercado brasileiro. Então, no Brasil. Né? A gente pode distribuir, obviamente, para estrangeiros. Né? Então, se tem um lançamento de aquela famosa... Né? Alguma coisa com praia, Nordeste, que os gringos adoram. Entendeu? Obviamente, a gente pode comercializar. Facilita muito mais, né? Exatamente, lá fora. E aí, não vai ser aquela coisa, o cara vai ter que fechar um câmbio, trazer o dinheiro para o Brasil, ele vai comprar uma coisa e não sabe o que ele está comprando, lei brasileira, tudo isso. Não. O gringo lá que quer comprar... Eventualmente, para ser dono, pode ser um investimento, tanto faz. Né? Obviamente, com tokenização, a gente pode fazer frações, né, muito pequenas. Sim. Mas o cara quer comprar lá, agora ele sabe que ele está comprando um token numa rede, né, provavelmente uma rede não permissionada lá fora, entendeu? Sabendo, de novo,
né, que o direito econômico que aquele token representa tem uma ligação direta e transparente, auditável, né, no sentido que alguém pode entrar E verificar. e olhar que esse hash conversa com aquele hash e aquilo lá dentro do SGR é um contrato, os contratos estão lá, foram fiscalizados, etc. Sim. E tal. Tem uma garantia muito maior de investir no nosso país. Com certeza. Então, a gente vê isso também como, né, uma possibilidade de novo, acessar, em primeiro lugar, eu diria, a enorme diáspora, né, de brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, etc. e tal. Né, mas também começar a trabalhar, né, os não brasileiros que têm Com interesse esses no gringos Brasil. lá fora, né? Que muitos outros países fazem melhor. México faz Sim. melhor que a gente. Tailândia. Os outros países, né? Os americanos têm capital e dinheiro investir para esses lugares, né? E a gente fica um pouquinho, né, no fechado, né? O Brasil é o mundo, né? Mas na medida que o Brasil é o mundo, a gente fica muito fechado dentro dele. Tem um mundo para além desse mundo, né? Exatamente. Eu acho que, né, eu passei boa parte da minha carreira, como eu disse, fora do Brasil, sempre sendo de uma maneira um agente vendedor do Brasil. Quando eu estava no Nomura, UBS, viajava o mundo inteiro discutindo a economia brasileira, né, com os investidores desses bancos, né, e tentar explicar, né, o que estava acontecendo, nossas várias crises, mas também as várias Que é oportunidades sempre muita coisa para tem. explicar, né? Sempre muita coisa para explicar. E, Tony, eu queria te perguntar, na sua visão, acho que foi até uma coisa que a gente estava comentando no evento que a gente estava, né, da QR há um tempo atrás. O que falta para a gente realmente ter a tokenização avançando significativamente aqui no Brasil? É uma coisa só de regulação? Tem uma coisa de cultura do mercado também, de adotar? O que falta na sua visão, né, hoje? De novo, como eu comecei, né? O token tem que resolver algum problema melhor do que já existe. Senão, por que tokenizar? Então, não é para tokenizar tudo. Então, como eu disse no evento, acho que foi talvez meu primeiro comentário, eu falei, mas eu não vejo por que tokenizar ações. Não tem Eu essa acho dor, que o sistema que existe hoje, B3, etc e tal, mas, né? Pode ter melhorar, alguma coisa assim, mas por que colocar... Por que você vai pegar isso, botar num blockchain, ter o token traficando num blockchain? Por quê? Não vejo. Então, isso é uma coisa, se você ler, e eu acho que o BIS, né, que é o Bank of International Settlement, né, tem feito muito trabalho junto com o Banco Central, tá, nesse espaço de tokenização, junto com outros bancos centrais, que vários bancos centrais estão olhando isso, especialmente no CDBC, né, que obviamente o Drex talvez seja um dos primeiros Sim. a entrar em operação em larga escala. Mas uma das coisas, quando você lê os papers deles, são muito bem escritos, quem se interessa pelo assunto Muito deveriam, bons mesmo, deveriam né? realmente entrar lá no site, tem um montão de coisa para ler. Mas umas coisas que eles enfatizam muito é o seguinte, você tem um espectro, né, de coisas mais líquidas e menos líquidas. E quando você pensa nessas novas tecnologias como um conjunto de, vamos dizer, soluções e respostas, você tem um certo paradoxo, né? O maior ganho de aplicação dessas soluções é exatamente nas coisas menos líquidas e mais difíceis do ponto de vista até de documentos, né? Dos registros, etc. Eles mencionam o mercado imobiliário. Dizem, olha, eles falam isso a nível global, eles falam, mercado imobiliário tem vários problemas. Às vezes a gente acha que é só aqui no Brasil, não, né? não é. Vai comprar imóvel nos Estados Unidos. É melhor, mas não é muito melhor. Tá? Em termos de custo, etc e tal. Advogado, um cara de coisa. Né? Então, eles dizem, olha, né? Então os maiores ganhos seriam você fazer alguma coisa aqui, não aqui onde, né, operar títulos do governo, treasuries, né? Operações, não tem muito o que fazer aqui. Agora aqui, se você conseguir fazer uma coisa, os ganhos podem ser muito grandes, entendeu? Em termos de custo, eficiência, liquidez, segurança, etc. Mas também é um dos lugares mais difíceis, né? Sim. Então eu acho, de novo, a gente está apresentando, né, via o regulador, a nossa parceria com o COFES, uma tentativa que eu acho que vai dar certo, né? Como eu expliquei aqui, de fazer isso no mercado imobiliário, mas eu acho que também, né, quem está envolvido com tokenização como um todo, né, deve exatamente pensar dessa maneira, olhar para diferentes setores da economia,
e dizer o seguinte, o que é menos líquido, tem mais custo, mais burocracia, flui... Às vezes, as piores coisas. mais né? do que o como tokenizar, talvez seja o porquê O tokenizar, porquê né? e o quê. De novo, é uma tecnologia, eu acho que ela já está basicamente entendida, não vejo como tecnologia que ela vai mudar muito, acho que as pessoas entendem como funciona a blockchain, as diferentes redes, obviamente, sempre tem novos desenvolvimentos quando você olha o que está acontecendo nos diferentes ambientes onde você pode desenvolver coisas, Ethereum, Solana, etc e tal, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso já está consolidado. Para trazer isso para o mundo real, né? De novo, tem que achar setores e oportunidades onde a coisa está muito travada, né? Não funciona bem, aí fazer o trabalho árduo, difícil. Eu, obviamente, não acho que é rápido, entendeu? De você tentar destravar aquilo usando essas novas tecnologias, e como no nosso caso, obviamente foi muito importante, porque né, com a ajuda do regulador, a COFES e os CRESES têm um interesse que isso dê certo. Tá? Então eles não estão... Como eu disse, né, nos Estados Unidos o regulador está contra a indústria como um todo. É um cenário completamente diferente. Contrário. Né? Então, eu acho que a gente tem sorte no Brasil, obviamente o Banco Central, COFES e CVM, os reguladores estão a favor da indústria. Eles não estão tentando achar que isso é o final do mundo, que vai dar em fraude, bogia, né? Que é o caso dos americanos. Apesar que eu acho que no caso dos Estados Unidos isso vai mudar em breve. Né? Já eu vou te perguntar sobre isso. Então, mas eu acho que assim, então, de novo, para quem está olhando tokenização como uma oportunidade, exatamente isso. Olha para as coisas onde tem mais problemas. Perfeito. E vai atrás daquilo, sabendo que não vai ser uma coisa rápida. Muito mais fácil você tokenizar alguma coisa que já tenha mercado, aceitação, etc e tal, já tem distribuição, mas aí é onde a tecnologia traz menos. Talvez tenha algum ganho marginal. Até porque, exatamente por ter mais liquidez, já é uma área em que as empresas ficam atentas para reduzir as dores, né? Então, às vezes, a tokenização não resolve algumas coisas tanto, que a gente né? até viu no evento, né? Crédito carbono, tem coisas que eu acho... Tem muitas coisas que você olha e fala, isso não é um mercado, né? Eficiente, no sentido que eu posso comprar, vender, de novo, de uma maneira mais líquida, né? Eu posso montar uma carteira, né? Então, por exemplo, precatório, crédito carbono, várias coisas onde eu podia criar um mercado. Então, o que a gente está querendo fazer, no nosso caso, no mercado imobiliário, por exemplo, essa questão de antecipação de aluguel, que é um pequeno exemplo. Esse mercado, de fato, não existe. Tem um outro cara que faz um pouquinho. Depende de quem você consegue fazer isso no banco, sabe? Mas sempre no banco, né? Aquelas coisas, né? As taxas, etc e tal. Então, assim, vamos criar um mercado agora. Né? Então, outra coisa, a possibilidade, quando você olha para essas diferentes oportunidades, é que a gente vai criar um mercado, né? Onde ele não existe, obviamente, com todas as vantagens que essa criação de mercado pode trazer. De novo, em termos de eficiência, baixo custo e aumentar o nível de investimento, né? Que é outra coisa também que o Brasil, né, desesperadamente precisa. Mais moradia e mais investimentos como um todo. Duas coisas que ninguém reclama, né? Tony, estava falando dessa postura dos reguladores e eu queria te perguntar sobre a sua experiência no BC em relação a cripto, né? Você falou que criou esse grupo de estudo. Como que foi essa experiência e como que você vê agora também essa evolução, acho, da postura do BC? Uma postura realmente muito aberta, com o Drex agora também. Qual a avaliação que você faz de tudo isso? Né? Eu infelizmente saí do BC logo depois de ter criado o grupo. Mas eu acho que aquilo foi meio, talvez, um embrião. Não sei exatamente qual a continuidade. Até porque aquilo quer dizer, era uma coisa meio bizarra, porque eu estava na diretoria internacional, olhando o mercado que era lá fora, mas, na verdade, era uma coisa que estava e acabou ficando dentro de outras diretorias, corretamente. Mas, de qualquer maneira, foi aqui no inicinho, né, para pensar um pouquinho aquilo. Né? E, obviamente, né, teve a gestão do William Goldfein e depois a gestão do Roberto Campos Neto, que eu acho, temos que dizer, ele tem um carinho muito especial para essa questão da tecnologia do mercado financeiro e tem feito um excelente trabalho. Acho que o Roberto, assim, não consigo... Né? Realmente best banker do mundo, né? Best central banker do mundo nessa questão da digitalização, Pix, enfim, tudo que conhecemos, Open Banking, Drex. Então, ele deixa um enorme legado, né? Está saindo no final desse ano. Né? Espero muito, 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 né, que quem seja o novo presidente da autarquia, tudo indica que é o atual diretor da política monetária, que acho que vai fazer um bom trabalho também,
Mas espero muito, né? Que seja ele, que também é um cara novo, vem do mercado financeiro. Eu não conheço ele pessoalmente, pra falar a verdade. Mas espero que, de repente, pelo perfil e pela idade, que ele também, né, continue esse avanço, né, enorme, importante, né, nessas pautas que foram dadas, né, na excelente gestão do Roberto Campos Neto. Até porque a impressão que a gente fica é que dentro do BC tem uma cultura mesmo, né, de inovação ali que é muito forte, né? Também Muito forte. não é só a troca de um presidente que mata tudo isso, né, da noite pro dia. Sim, mas eu acho que temos que reconhecer que sem o Roberto, Sim. não acho que teríamos o Drex. Acho que é aquela não coisa sei se a gente teria o Pix. Aquela coisa do catalisador, né? Acho que acelera, né, o processo. E ele sempre, desde o início da gestão, né, eu estava no BS, fazia algumas reuniões do BC. Eu lembro muito bem de uma conferência que ele fez em Miami. Eu estava morando em Miami na época, já tinha me mudado para os Estados Unidos. Ele fez a Universidade de Miami. Ele gastou boa parte do tempo dele falando sobre isso. Falou um pouquinho de política monetária. As coisas estavam mais calmas naquele momento. Não tinha tanta coisa para falar, né? Então ele gastou bastante parte do tempo falando sobre isso. Eu lembro até, eu troquei alguma ideia com ele depois do evento. Então, assim, temos que reconhecer que, né, tem que vir de cima. E acho que o Drex também tem esse potencial de acelerar essa adoção, né? Também de blockchain, tokenização. Imagina naquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente está fazendo tudo isso que eu descrevi, só que toda a liquidação financeira vai ficar off-chain. Né? Hoje. Né? Com Drex, aí você pode imaginar tudo on-chain. Né? O lastro financeiro, que são os contratos, estarão, né, on-chain dentro do SGR, os tokens estarão em diferentes lugares também on-chain, e agora toda a liquidação financeira, né, entre o pessoal que está operando esses tokens ou operando outras coisas sendo no âmbito do SGR, como eu disse, essa questão de você securitizar aluguel, aí o boleto vai direto para quem fez o financiamento, etc. e tal, né? Tudo isso agora pode passar pela liquidação, né, desses débitos, né, via o Drex, que no final do dia é simplesmente reserva bancária tokenizada. Sim. Eu queria te perguntar, a gente está chegando quase no fim do podcast, mas até aproveitando que você mora lá nos Estados Unidos, eu queria saber um pouquinho da sua opinião do cenário lá em relação a cripto, né? A gente teve, inclusive, diversas falas recentes do Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano nas eleições favoráveis, né, a cripto. Inclusive, alguns democratas agora também adotaram um discurso, né, pró-cripto, acho que em reação. Como que você está vendo tudo isso, né, o cenário lá? Então, cripto, de novo, né, a atitude do regulador sobre o governo Biden tem sido extremamente negativa com o setor como um todo. Não tem que, quem acompanha o setor sabe disso, não tem que ficar contando os N casos. Né? O que tem segurado um pouquinho o avanço sobre o setor é a justiça. Né? Então, o SEC tem perdido vários casos nas justiças, porque eles realmente não estavam atendendo a lei. Né? Então, isso tem segurado um pouquinho. E, como reação política a essa atitude, empurrou a indústria de cripto, que não é pequena, né, da mão dos republicanos, porque, basicamente, os democratas estão olhando para a indústria e dizendo, não, nós queremos destruir vocês. Né? Então, empurrou para os republicanos. Obviamente, o Trump, né, está aceitando esse apoio. Não vai negar. E a indústria, né, se organizou para apoiar ativamente via super PACs, doações eleitorais. Né? Como vocês devem saber, você pode fazer doações eleitorais nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, onde o financiamento é público. Se organizaram para influenciar não só a eleição presidencial, apoiando o Trump, mas várias eleições a níveis estaduais, seja para Senado ou Congresso, contra democratas que têm sido a ponta de lança, né, contra a indústria como um todo, né, ou a favor de outros. E aí pode ser democrata, republicano, tanto faz, qualquer candidato que de fato diga, olha, eu quero parar essa atitude do regulador e de fato apresentar, né, um arcabouço regulatório novo que atende a nova tecnologia, porque não dá, como a SEC está tentando fazer hoje, pegar leis que foram escritas nos anos 30, o Securities Act é de 1934, e aplicar ao setor de cripto, ou de ativos digitais. Acho que é até uma coisa que a gente vê, as atualizações que a gente teve nas leis para lidar com as mudanças da internet, por exemplo. Né? Exatamente. A gente precisa atualizar, né? Tem que atualizar. A lei tem que acompanhar. Pode até acompanhar com atraso, né? Mas essa tentativa de pegar uma lei dos anos 30 e jogar em cima do setor, obviamente, não vai funcionar.
Então, uma das coisas, isso eu acho que tem impedido muito o desenvolvimento do setor. Né? Lembrando que quando você pega, especialmente Gen Z, Millennials, eles têm já parte dos seus ativos em cripto. Né? Então, você tem um eleitorado, obviamente tem o pessoal que vive cripto dia e noite, né? Mas tem um parte do eleitorado que está interessado no setor, tem investimento no setor e pode ser influenciados também pela indústria nas suas escolhas políticas. Né? Então, você também tem essa capacidade de mobilização, né? A favor de candidatos, né? Que sejam, de fato, pró-cripto. Né? Então, tem várias coisas acontecendo nesse ciclo eleitoral em relação a isso. Como você sabe, né? O Crypto Twitter é um dos mais ativos extremamente ativo. Né? Então, você tá muita coisa acontecendo aí também, atingindo grande parte do eleitorado, né? Porque o Twitter, o X, né? Muito enorme nos Estados Unidos. Sim. Então, o que eu acho, uma coisa que eu acho que acredito, né? Que com a vitória, eu acredito, né? Até antes da desastrosa debate que a gente assistiu na semana passada por parte do Biden, eu sempre achava, e já tenho dito isso quase faz mais de um ano, né, que o Trump era favorito a retomar a Casa Branca. E eu acho que, com isso acontecendo, aí obviamente dependendo do que acontece com o Senado e com o Congresso. Sim. Né? Mas, pelo menos do ponto de vista regulatório, né, na medida que o Gensler vai cair fora ser colocado, e dentro do SEC, aqueles que foram nomeados pelos republicanos já são muito favoráveis à cripto. Sim. Quando eles tomarem poder no SEC, acho que vai ter uma abertura regulatória, uma normalização da relação do regulador extremamente forte, que vai dar um impulso muito grande para a indústria. Destrava valor, né? Esse é o meu ponto. E também, talvez, dependendo de novo do que acontece no Congresso e Senado, nova regulação. Isso vai dar Aí sim que você vai ver muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, que hoje estão travados. Tá? E eu acho que isso vai dar um impulso até muito, muito grande para os preços dos tokens como um todo. Tá? Uma das razões que eu estou muito, muito, muito bullish em termos do outlook de preço para cripto como um todo, vai ser esse provável choque positivo que veremos daqui a alguns meses. Né? Vamos ter que demorar muito tempo, né? Com a vitória do Trump. E aí, dependendo do tamanho da vitória dele, tá? Se eles conseguem também dominar tudo que indica, eles vão tomar conta do Senado. Tá? Aí vai depender um pouco do que acontece com o Congresso, mas é bem possível que isso impulsione os preços para frente bastante. É até interessante, eu comentei com você um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, né? Que essa é uma tese que eu tenho trabalhado um pouquinho na minha cabeça faz algum tempo, mas eu não estava vendo muita correlação entre, por exemplo, preço de Bitcoin e o que estava acontecendo com as pesquisas tal. Mas é interessante, né? A gente teve essa correção recente, né? Né? O Bitcoin até ficou operando abaixo de 60 mil por, sei lá, um dia, alguma coisa do tipo, né? Mas aí com esse debate desastroso do Biden e todo mundo, né? Você pode ter visto, a gente não tem as pesquisas ainda, mas nos mercados de previsão, né? Prediction markets, né? O bid do Trump subiu, do Biden despecou. A chance de vitória... Subiu, mas e do Biden caiu 20 pontos, né? Teve um crash, né? Teve assim... Né? Nesse momento, o Bitcoin, né, deu uma movimentação. De novo, é difícil atribuir, tem tantas coisas impactando o preço de Bitcoin, mas talvez, eu acho que isso vai ser um tema, né, nas próximas semanas e meses, eu acho que vai ter uma correlação mais alta entre todo o resto que está acontecendo, política monetária dos Estados Unidos, Fed, etc. Mas eu acho que, né, na medida que a gente está chegando mais perto dessa provável vitória do Trump, eu acho que isso vai apoiar os preços do setor como um todo. Legal. Então, por isso que hoje eu estou bastante positivo com a perspectiva de preços para os tokens. Tony, minha última pergunta só, antes da gente começar a gravação, você também comentou que você investe em cripto também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho do porquê, né? Qual foi o motivo que fez você olhar? Imagino que deva ter muito investimento em Bitcoin, provavelmente, né? Por que o Bitcoin te chamou a atenção e por que investir, né? Na sua opinião. Eu acho que... eu acho que tem duas teses. Eu acho que Bitcoin é um ativo à parte, né? Ele tem uma representação, ele tem um valor que vem do fato que ele é um network, né? Uma discussão. Você ainda tem assim grande parcela de economistas, né?
que fala, não, isso não tem nenhum valor, não gera nenhuma... Então, gente, a gente tem que pensar isso em termos de network economics, entendeu? Então, por exemplo, Facebook. Qual o valor do Facebook? Até the underlying technology, né, a tecnologia subjacente de uma rede social, é relativamente simples, entendeu? Tem um algoritmo, né? Mas o valor financeiro mesmo, e obviamente eles monetizam isso via venda de propaganda, vem do fato que é uma rede. A rede tem valor. Né? Então, para mim, né, na medida que você vê Bitcoin como sendo um padrão monetário alternativo, que obviamente ganha valor relativo na medida que outros padrões monetários tenham crises, eventual de deficiências. Então, não é por acaso que você vê Bitcoin sendo utilizado mais em países feito Venezuela, Argentina, certos países africanos, Ucrânia, etc. Países que estão enfrentando crises, guerras, hiperinflação, colapso econômico, etc. Então, ele serve como padrão alternativo, né? E tem valor exatamente porque as pessoas percebem valor. Né? Da mesma maneira que, né, você paga 20 milhões de dólares por uma pintura, né, um Van Gogh, o que seja, né, você fala, por que isso aqui não vale 20 milhões de dólares? Não, porque eu acho que tem outro cara que acha que vale 20 milhões de dólares, e mais ainda, eu acho que daqui a um ano vai valer 25 milhões de dólares. Sim. Né? Por que as pessoas compram arte? Então você tem a criação de valor pelo fato da crença dentro de uma rede. Então eu não entendo porque a gente ainda tem que ter esse debate. Parece um pouquinho negar a realidade, né? Um pouco até. É não entender isso, entendeu? Ter uma visão muito, vamos dizer, mecânica ou material, né? Que tem que ter um ativo, aquela coisa, tem que ter uma fábrica que produz uma coisa e vende num preço, tem uma margem de lucro, o valor é aquela margem de lucro. Tudo bem, mas você também tem network economics, né? Você tem coisas que se sustentam pela crença que eles têm, que no caso da arte, por exemplo, é uma crença estética. Sim. Entendeu? Eu acho que aquilo é lindo, um montão de outras gente acha que aquilo é lindo, podia todo mundo achar que aquilo é feio, nem toda arte vale, né? Então você tem um certo padrão estético que confere valor àquele objeto. Sim. Né? O Bitcoin, ele tem essa qualidade, ganhou obviamente, né? Não tem que contar toda a história, etc e tal. Então ele tem esse valor como padrão. Eu acho que ele tem qualidade de hedge. A gente pode entrar em toda uma outra discussão que seria... Acho que renderia um podcast inteiro, outro podcast inteiro, né? De o que eu acho que vai acontecer em termos do... E de fato, essa aula que eu ensino em Georgetown tem muito disso, né? Olhar para o sistema financeiro internacional, o que está acontecendo com o dólar americano, questões geopolíticas. Eu acho que entramos num futuro onde ter Bitcoin vai ser como um hedge a todas essas questões, vai ter seu valor. Então, eu acho simplesmente, a gente vemos isso agora com o ETF, você ter 1%, 2%, 3% da sua carteira em Bitcoin, como esse tipo de hedge geopolítico, acho que vale bastante. Tá? Como todo hedge, ele pode perder valor. Se o mundo está indo bem, ele vai perder valor. Sim. Entendeu? Ele, obviamente, é impactado pela taxa de juros, então não é, de novo, né, não é nenhum grande mistério. Se o Fed sobe juros, um ativo que não gera fluxo de caixa vai cair, porque ele tem um duration muito longo. Então, toda vez que o Fed sobe juros, o Bitcoin cai, chega aqueles caras lá na internet, tá vendo? Não tem nada a ver, é um puta lixo. Então, gente, mas isso é normal, né? Sei lá, um montão de ação cai quando o Fed sobe juros. Não é que aquilo é um fraude. Pois é. E aí você tem os outros tokens que representam, né, o Ethereum sendo, obviamente, a rede Ethereum, o Ether, você só representa o primeiro, mas tem as outras também que vêm na esteira, que representam, né, aplicações tecnológicas em si, que você tem que julgar como aplicações tecnológicas. Aí tem outro raciocínio. Tá? Então, eu acho que vale a pena pensar no Bitcoin dessa maneira. Nessas outras redes, aí você tem que desenvolver uma outra lógica para decidir, né, e aí tem, de novo, pode gastar um outro podcast por que Solana, né, e não Ether, né? Mas assim, aí tem que olhar dessa maneira. E aí tem as meme coins. Eu não invisto em meme coin porque eu acho que não é divertido, você pode ganhar muito dinheiro, eu não tenho tempo, entendeu? Mas minha carteira, por exemplo, obviamente tem Bitcoin, né, e tem algumas moedas ou tokens, né, não moedas, que representam, né, como Solana, por exemplo, representa, eu acho, né, aplicações e desenvolvimento de tecnologias e blockchains que eu acho que vão ter aplicações e uso, de novo, quando
renascença, né, regulatório, né, de fato ocorrer nos Estados Unidos, de novo, com a provável vitória do Trump. Se o Trump não ganhar, obviamente, essa tese está totalmente furada. Veremos. Veremos em alguns meses. Perfeito. Eu gostei do disclaimer no fim, que acho que é sempre importante, né? Oferecer. Eu estou fazendo uma previsão, posso estar errado. Com certeza. Tony, eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua presença, ter topado o convite. Principalmente que eu sei que você veio para o Brasil, mora nos Estados Unidos, às vezes não tem muito tempo, então brigadão mesmo por ter topado o convite. Foi muito legal. Foi um prazer te receber. Prazer, muito obrigado. A porta tá sempre aberta para quando quiser voltar, só chamar. E eu queria agradecer a todo mundo também que acompanhou a gente até o final do podcast. Se vocês quiserem continuar acompanhando tudo sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui, só acompanhar a gente no site, lá na Exame, nas redes sociais e nos próximos episódios do podcast. Até mais!